Olá pessoal, aqui é a professora Fabiana Moreno. Estamos mais uma vez no Fractal Revisa. Hoje nós vamos estudar sobre o movimento retilíneo uniforme. Mas o que é o movimento retilíneo uniforme? O movimento retilíneo uniforme, também conhecido como MRU, é um movimento no qual o corpo percorre espaços iguais em intervalos de tempos iguais. Bom, vamos observar na figura. Eu tenho aqui um exemplo onde eu tenho um móvel que ele parte no instante t0 da posição 100 metros. Um segundo depois, ele está ocupando a posição 120 metros. Mais um segundo, ou seja, no instante 2 segundos, ele ocupa a posição 140 metros. E no intervalo de tempo de 3 segundos, ele ocupa a posição 160 metros. Então, se a gente for observar, o que está acontecendo aqui? No T0 para 1 segundo, ele andou em intervalo de tempo de 1 segundo. No intervalo de tempo de 1 segundo para 2 segundos, ele gastou novamente mais 1 segundo. No intervalo de tempo de 2 segundos para 3 segundos, ele gastou 1 segundo no seu percurso. A posição de 100 para 120 metros, ele percorreu 20 metros. De 120 para 140 metros, ele percorreu mais 20 metros. De 140 para 160 metros, ele percorreu mais 20 metros. Aí explica, percorre espaços iguais, percorreu de 20 em 20 metros, em intervalos de tempos iguais, ou seja, a cada 1 segundo ele percorreu 20 metros. Mas como identificar no exercício o movimento retilíneo uniforme? A gente pode caracterizá-lo, ou seja, ele tem as seguintes características. A velocidade dele é sempre constante, esse CT é a abreviatura de constante, e a aceleração é igual a zero. O que significa isso? Velocidade constante, se movimenta sempre à mesma velocidade. A aceleração é igual a zero. O que é acelerar? Acelerar é alterar a velocidade no decorrer do tempo. Como a velocidade é constante, é sempre a mesma, ele não altera essa velocidade. Ou seja, ele não tem aceleração, por isso que a aceleração é igual a zero. A fórmula do movimento uniforme é a função horária do espaço, que é S, que é igual a S0, mais V vezes T. Onde esse S aqui significa o espaço final, o lugar onde ele alcançou. O S0 significa o espaço inicial, a posição que ele saiu. O V é a velocidade e o T é o tempo. No Sistema Internacional de Unidades, o espaço é sempre dado em metros, a velocidade em metros por segundo e o tempo é dado em segundos. Mas, professora, de onde veio essa fórmula? Bom, essa fórmula ela veio da fórmula da velocidade média, aquela em que V é ΔS dividido por ΔT. Quem que é o ΔS? É a posição final menos a posição inicial. Quem que é o ΔT? É o tempo final menos o tempo inicial. Bom, se a gente for analisar aqui na figura, no início do movimento, ou seja, todo início do movimento, quando eu vou começar a marcar o tempo vai estar o quê? O relógio vai estar marcando 0, cronômetro. Comecei o movimento, aí vai iniciar a marcação do tempo. Mas o instante inicial, o tempo inicial, ele sempre tende a 0. Então, se eu colocar que o tempo inicial tende a 0, eu posso falar que esse T meu aqui, ó, o T0 vai ser o quê? 0. Para resolver isso aqui, eu vou pegar, bom, se eu colocar 1 aqui embaixo, vai virar uma igualdade entre duas frações. Então, vou pegar 1 que multiplica S menos S0. S menos S0, que é igual
V vezes T, VT. O S0 ele está negativo. Eu vou jogar ele para o outro lado da igualdade, positivo. Então, vai ficar S é igual ao S0, que vai para lá positivo, mais V, que é a velocidade, vezes o tempo. CQD, como queremos demonstrar, ou seja, a demonstração de onde que veio a fórmula. Bom, agora nós vamos resolver um exercício referente ao movimento uniforme. Exercício 18. Um pesquisador analisa o movimento de um móvel durante um intervalo de tempo e identificou que ele obedece à função horária. S é igual a menos 40 mais 5 vezes T no SI. Determine, letra A, a posição inicial e a velocidade escalar desse móvel. Letra B, a posição depois de meio minuto de movimento. Letra C, o instante em que o móvel passou na origem das posições. Bom, o exercício, ele fala que o móvel se movimenta obedecendo a função S é igual a menos 40 mais 5 vezes T no SI. Na letra A, ele pede a posição inicial e a velocidade do móvel. Se eu for pegar aqui a função horária, S é igual a menos 40 mais 5 vezes T. Se eu pegar a fórmula do movimento uniforme e colocar aqui, S é igual a S0 mais V vezes T. O número que substitui o S0 na função é o menos 40. O número que substitui a velocidade na função é o 5. Ou seja, o valor da posição inicial, posição que ele inicia o movimento, é menos 40 metros. A velocidade com que ele se movimenta é 5 metros por segundo. Se eu desenhar a trajetória desse móvel, eu posso dizer, então, que no instante T0, no início do movimento, ele está partindo da posição menos 40 metros, certo? E se movimentando com a velocidade positiva de 5 metros por segundo. Na letra B, ele pede a posição depois de meio minuto de movimento. 1 minuto, 60 segundos. Meio minuto, 30 segundos. Quando ele fala posição, ele está pedindo o valor do S. Então, eu vou pegar a função horária. S é igual a menos 40 mais 5 vezes T. Posição é o que eu quero achar, o S. Menos 40 mais 5 vezes o intervalo de tempo, 30 segundos. Então, eu tenho que S vai ser menos 40 mais 5 vezes 30, 150. Então, a posição que ele ocupa depois de meio minuto vai ser menos 40 mais 150, vai ser 110 metros. Então, a posição do corpo depois de meio minuto de movimento é 110 metros. Na letra C, ele nos pede o instante em que passa pela origem das posições. Origem das posições significa o marco zero da trajetória. É o início da estrada, o quilômetro zero que marca o início de uma estrada. Então, quando ele fala o instante em que passa pela origem, ele quer achar o tempo quando a posição ocupada por ele vai ser zero. Então, se eu pegar a função aqui, eu tenho que S é igual a menos 40 mais 5 vezes T. A posição ocupada naquele momento é zero, que é igual a menos 40 mais 5 vezes T. Vou isolar, vai ficar 40 é igual a 5T. O número que está multiplicando a variável vai passar para o outro lado da igualdade, dividindo. Então, vai ficar 40 dividido por 5. Então, o intervalo de tempo aqui vai ser 40 por 5. Ele vai passar, então, no instante 8 segundos. Agora, vamos analisar aqui. A posição inicial
era menos 40 metros no instante zero. Depois de 8 segundos de movimento, ele passou pelo marco zero. Então, se eu for colocar o marco zero aqui, ele passou por esse marco zero 8 segundos depois que iniciou o movimento. 30 segundos depois do início do movimento, 30 segundos após o início do movimento, ele passou pela posição 110 metros. Então, isso é o que a função horária nos mostra. É o movimento do móvel no decorrer do tempo. Bom, essa foi a nossa aula sobre o movimento uniforme e espero que vocês façam uma boa prova.